Estamos de volta com o programa Saber Investir e agora vamos aproveitar a volatilidade do mercado para mostrar formas alternativas de operar no mercado financeiro, principalmente de renda variável, né, Júnior? Uma das alternativas que as corretoras têm oferecido aos clientes são carteiras defensivas, né? Carteiras defensivas que tem ativos com bem menos volatilidade, né, do que as ações e commodities, por exemplo, né? Essas carteiras defensivas elas ajudam bastante o cliente a se defender, né, dessa volatilidade. E elas são bons pagadoras de dividendos normalmente, né? São empresas de telecomunicações, são empresas de energia elétrica, são empresas que ganham com essa com a inflação, com o aumento da inflação, tudo. Então, realmente a ajuda de um assessor de investimento para montar esse portfólio, essa carteira de defensiva de dividendos, né, é excelente. As corretoras têm retirado das suas carteiras recomendadas, principalmente mensais, ativos que dependem muito do crédito, são desfavorecidos com a inflação e que podem ser prejudicados principalmente com o cenário externo, né? Tirando bastante construção civil, aumentando a exposição em elétricas e telecomunicações, né? Então são setores que estão mais aquecidos aqui no Brasil e que não devem sofrer tanto com a crise internacional, né? Exatamente. E agora, para aquele investidor que já procura ser mais agressivo no mercado, buscar mais volatilidade, aí tem outros tipos de carteira também, outros tipos de investimento. Até como o mercado está num viés de baixa, tem carteiras mais agressivas que operam vendido, né? Então é um instrumento bastante interessante para quem quer aproveitar essa queda do mercado. Hoje o mercado financeiro tem instrumentos e tem como fazer isso, né? Você alugar esse ativo, vendê-lo e comprar depois mais barato, né? Então ganhar com a queda das ações. Resumindo, ganhar com a queda das ações. Né? É um perfil de operação, né, Jean, bem mais agressivo e para quem está disposto ao risco e entende um pouco de mercado financeiro, né? Exatamente. E em contrapartida, existe a situação muito importante da diversificação de carteira. Aquela pessoa que costuma investir só em poupança, por exemplo, ou só em ações. Veja bem, a pessoa que começou a investir no mercado de ações nos últimos 2 anos está amargando sérios prejuízos, certo? E da mesma forma, uma pessoa que aplica só em poupança, às vezes ela tem uma falsa impressão de que está tendo um rendimento considerável, talvez até confortável, mas é uma situação cômoda, né? Então ela não tem risco nenhum, mas o rendimento é pequeno. Eu estive vendo um cálculo essa semana, onde a poupança de janeiro até o final de setembro, uma simulação de um investimento de R$10 mil, o rendimento real de janeiro a setembro foi só de 0,5%. É muito pouco, porque você pega o rendimento da poupança de janeiro a setembro e desconta a inflação. E o Daniel Júnior sabe que a nossa inflação está fora de controle, né? Então o rendimento real da poupança acabou ficando muito baixo. 0,5%, uma pessoa que aplicou R$10 mil ganhou R$50 só. Então, em 7 meses. Em 9 meses. 9 meses. Então, mais uma vez, a importância de que uma diversificação de carteira é muito importante. Não só em ações, ótimo, não só em poupança, também. Vamos fazer uma mescla, né, de uma carteira ótima de investimentos. Então, existem profissionais do mercado, como o Júnior mesmo falou, assessores, consultores que podem dar esse suporte para as pessoas, né, e que podem ajudar essas pessoas a conseguir monitorar o rendimento das carteiras, porque às vezes elas têm a reserva, mas elas não sabem quanto que está tendo de rendimento. Então elas têm uma séria dificuldade para controlar os investimentos e para conseguir elaborar essa carteira ótima de investimentos. Até em relação a carteiras, para quem investe só na compra, ou mais tradicional, a própria Coinvalores, a corretora que nos acompanha, tem um trabalho bem dinâmico e com resultados muito expressivos, né? Nos últimos 12 meses, contra uma rentabilidade negativa de 24% do índice Bovespa, a carteira da Coinvalores subiu, nesse mesmo período, 0,91. 0,91 pode não parecer muita coisa, mas quando a gente fala da parte do investimento que está em renda variável, no mercado que caiu 24%, a corretora ainda conseguiu se defender, dando 0,91 só no preço das ações, fora os dividendos que o investidor ganhou, é um resultado excelente, né? Legal. E se a gente acompanhar isso no longo prazo, o investimento do longo prazo sendo aquele que a gente aloca no momento certo, nos ativos certos,
Desde 2001, essa rentabilidade da carteira da Coinvalores está com 1.960%, desde setembro de 2001, contra 280 do índice Bovespa. 5 vezes mais. 5 vezes mais, porque o índice Bovespa não é composto pelas melhores ações, mas sim pelas mais negociadas, enquanto as corretoras fazem uma peneira, uma seleção daquelas ações que eles acreditam que devem se desempenhar melhor. Os setores, né, que estão em destaque, né? Isso. Os setores, as empresas. Então, a outra situação importante da Coinvalores, né, Júnior, que a gente pode ver é que a Coinvalores, no ranking de desempenho de carteira, nesse ano de 2011, ela está em segundo lugar. Né? Mas você pega nos últimos 5 anos também, ela sempre esteve entre as 5 primeiras melhores carteiras recomendadas. É a constância do resultado, Exatamente, né? Então você pega pelo histórico. O que é legal também é que o investidor ele participa mensalmente dessa carteira. Ele pode ter acesso aos relatórios, as trocas setoriais, as palestras sobre carteira, sobre qualquer alocação dentro da carteira, o investidor participa, e isso é interessante. E é uma carteira bem diversificada, né? 13, 14 ativos normalmente, Exatamente, em vários setores. Normalmente tem conferência com os analistas também em São Paulo, no escritório aqui em Florianópolis, o pessoal pode participar isso através da internet, ou pode também se dirigir ao escritório em Florianópolis, participar desses tópicos setoriais que fala do setor, leva um diretor de RI para falar das perspectivas das empresas. Então essa troca que é interessante, não é só também entrar e seguir a carteira recomendada, não, mas a troca de informações. De informação, né? E de conhecimento que de fato o investidor vai ganhando com o tempo. E as ações brasileiras, das empresas brasileiras, devem se destacar. Até a gente participou da palestra do Fernando Henrique Cardoso, organizada pelo Núcleo Jovem da Associação Comercial e Industrial de Florianópolis, né, a CIF Jovem, na última quinta-feira, onde ele destacou que o Brasil hoje é uma das maiores economias do mundo, né? Está ali, a 8ª economia do mundo, em números muito maior do que economias como Suécia, como muitos países da Escandinávia e tudo mais. O que falta para nós, aparentemente, na opinião do presidente, é o investimento principalmente em educação, né? Desenvolvimento social, né? Desenvolvimento social, né? Distribuição de renda, melhora dos nossos padrões, né? A gente já cresceu. Agora a gente precisa distribuir isso tudo, né? Foi uma palestra bem interessante, né, Jean? Um ponto importante que ele tocou, que chamou bastante atenção, foi justamente essa situação de que esses países europeus, a Suíça, a própria Suécia, eles não têm economias tão grandes e tão fortes quanto a do Brasil em volume financeiro, mas em contrapartida eles têm uma evolução social, uma situação onde as pessoas acabam tendo um respeito maior uma pelas outras, pela lei e a própria educação com relação ao recolhimento de tributos, né? Então é uma sociedade mais justa, não pelaquela situação o que é certo ou o que é errado, mas o que é justo. E outro ponto positivo que ele destacou também foi que o Brasil é fornecedor de matéria-prima para o mundo inteiro. Para o mundo inteiro, exatamente. Principalmente no quesito metais e a situação do agronegócio, né, alimentos. Veja bem que foi falado que muitos engenheiros especializados conseguiram tornar terras que antes eram improdutivas no Brasil como terras produtivas. Então a gente vai fornecer alimento para o mundo inteiro. Um setor muito importante para se investir também, né? Realmente a CIF Jovem está de parabéns por organizar essa palestra. E no próximo bloco vamos falar sobre os principais erros dos investidores. E vamos conhecer também uma empresa que está há 60 anos em Santa Catarina. Não saia daí.